Finalmente dezembro chegou, aquela época mais aguardada pela galerinha que tá saindo de férias, ou então pelos jovens de 80 e poucos anos que não podem parar de trabalhar. Porque para mim primeiro vem o dever. O senhor tem toda a razão. Não há nada como a gente dever. Seja como for, férias combina muito bem com o quê? Com brincadeiras. E claro, sem hora para acabar. Então pegue o seu martelo, mas cuidado para não machucar o dedo e vem com a gente. Com esse bordão eu já vou começar falando do episódio Os Carpinteiros, da temporada de 77. Na verdade, essa já é a terceira vez que rola uma carpintaria pela vila, pois temos versões mais antigas dessa mesma história. Mas sem dúvida alguma, pra gente aqui no Brasil, a de 77 é a mais conhecida mesmo. E aliás, acho que todo mundo se lembra desse ofício do Seu Madruga, né? Ainda que fosse muito difícil ele se concentrar no trabalho. O Kiko, o Chaves e a Chiquinha perturbam demais o pobre Madruguinha, que só queria trabalhar de boa ali na porta da sua casa. Até que depois de muito se machucar, ele resolve trabalhar no segundo pátio para ter pelo menos um pouco mais de sossego. Só que não resolve, não muda nada. Ele é perturbado o tempo inteiro de novo e continua se machucando. Então por que o senhor está com essas coisas em todos os dedos? Bom, é que essa é a última moda em luvas para cavalheiros, Chaves. Mentira! Acontece que o senhor deu outra martelada no dedo. Mas no meio do caminho, por um descuido do Seu Madruga, o Kiko e o Chaves começam a brincar com seus equipamentos. E vamos combinar que brincar de carpinteiros com martelo, com pregos e coisa assim é muito perigoso, ainda mais um serrote. Quem deixa um serrote na mão de uma criança? Não seja besta, Kiko. Não é assim que se serra. É com os dentes para baixo. Eles até mesmo machucam o professor Girafales, que já havia tomado uma martelada muito pesada, mas totalmente sem querer querendo, vale falar isso, do Seu Madruga. Foi sem querer querendo, eu só queria pregar um prego aqui, então eu... Aí eu... Não. Olha... Bom, começamos falando de algumas brincadeiras que não são das mais tranquilas do mundo, mas parece uma coisa. Tudo que o Seu Madruga começa a fazer como trabalho, as crianças querem aproveitar em algum momento para fazer daquilo uma brincadeira. E é claro que tudo isso são os ofícios do cara, não são coisas para brincar, mas aconteceu algo bem parecido no dia em que ele começou a trabalhar como sapateiro. A disposição das coisas no cenário são praticamente iguais, e a curiosidade das crianças também. Escuta, Chavinho, você sabia que lá na rua tem um palhacinho que dizem que é muito simpático? Sim. E por que você não vai lá pra ver? Porque o senhor me diverte mais. Mas mesmo o Seu Madruga apanhando da Dona Florinda e se irritando com as crianças, ele tem algo bem bonito a ensinar ao Chaves sobre vingança. Então, é nesse episódio que ele lança uma das suas maiores sabedorias. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Agora, se você quer ver mais momentos do Seu Madruga onde ele foi um verdadeiro filósofo, só clicar nesse vídeo que tá aqui no card que ó, tá muito bom, hein? E parece que o Chaves aprendeu mesmo, porque ele para de tentar se vingar do Kiko e tudo isso acontece na primeira parte da saga, até que temos esse momento aqui. Que tal se a gente brincasse de sapateiro com as coisas do Seu Madruga? Daí eu chegava e então e depois eu... Mas o mais impressionante é ver o que eles fazem nos sapatos. Vou fazer bem caprichado. Olha só que bonito que ficou. Viu só? Fica bem melhor com a cola do que com os pregos, viu? Bom, brincar de sapateiro, assim como de carpinteiro, não era a coisa mais segura do mundo, né? E eu vou te dizer que eu realmente queria entender qual é esse fascínio todo das crianças por sempre querer brincar com as coisas do Seu Madruga. Isso acontece até quando ele ganha um terno de um tio que faleceu, o famoso tio Jacinto, e nem tá sofrendo tanto assim pelo luto, ainda que a Dona Clotilde ache o contrário. De qualquer modo, o senhor já sabe que o senhor tem uma boa amiga. Se soubesse que eu tenho várias... A Chiquinha acaba ficando toda triste porque acha que o seu pai vai se casar com a bruxa,
aquela confusão, aquele rolo todo de sempre, até que chega o que realmente importa pra gente nesse vídeo aqui, que é uma brincadeira inventada pela Chiquinha, inventada eu não sei, mas que pelo menos é sugestão da Chiquinha, que eu sinceramente nunca vi em nenhum outro lugar. Depois que ela descobre que o seu pai não vai se casar com a Dona Clotilde, não tem nada disso, ela fica super empolgada. Só que o Chaves, assim como eu, também não conhece a brincadeira. Kiko, Chaves, que tal brincar de cinta escondida? Isso, e claro, a gente brinca de... Mas como se brinca? Basicamente, a ideia é que ela esconda a cinta e quem encontrá-la pode sair distribuindo cintada em todo mundo. Só que o Chaves não entende as regras. Vamos brincar então! Já encontrei! Ele já encontrou! E um detalhe é que quando as cenas envolviam boladas e coisas com isopor, como por exemplo aquelas cadeiras de isopor que eram quebradas nas costas, nas cabeças dos atores e tudo mais, é claro, nada disso doía. Nem mesmo socos e tapas pegavam, tudo aquilo era meio um truque de câmera, as mãos passavam perto e coisa assim. E, enfim, ninguém se machucava. Agora, tomar uma sentada, eu acho que não tem muito como não doer, né? Ainda mais que se você reparar, o Chaves vira e bate no Kiko com uma certa força. O problema é que o cinto era muito necessário para que o Seu Madruga pudesse vestir as calças, já que o tal tio Jacinto provavelmente era bem mais gordinho do que ele. E as calças estavam assim. Eu já escondi bem a cinta. Quem encontrar vai bater nos outros, hein? Diga uma coisa, Chiquinha. Quem te deixou brincar com essa cinta? Bom, pelo menos o Seu Madruga percebe que o terno vai ter um destino melhor se servir para as brincadeiras da sua filha com o Chaves. Então, nesse episódio, a gente tem o joguinho, a brincadeira do cinto perdido, e também essa aqui que... eu não sei como se chama, essa aqui. E nessa pegada de brincadeiras com roupas e adereços, nós temos outra de um episódio que é simplesmente um dos mais engraçados do seriado e um dos favoritos de praticamente todo fã. Tô falando do filme de terror. Cuidado, a múmia entrou! Eu acho que eu já disse isso em outro vídeo, mas nunca é demais repetir, né? A forma como esse roteiro é construído, mesclando terror, e falo isso com aspas porque mal tem terror ali no meio, com humor, é impecável. E se você não se lembra muito bem da história, nela as crianças assistem a um filme de terror totalmente contra a vontade da Dona Florinda. Então o Kiko, que ficou de castigo por assistir televisão, resolve brincar de uma coisa meio aleatória. Posso brincar com meu capacete de astronauta? Pode sim, meu bem. E me deixa também voando de verdade daqui até a Lua? Mas chega a noite e o clima de terror continua pela vila, com a Chiquinha contando umas histórias assustadoras e coisa assim. Então a garota resolve criar uma outra brincadeira, até se aproveitando do fato de que a mãe do Kiko não está em casa e ele tá cheio de medo. Que tal a gente assustar o Kiko? Como? Olha, a gente pega uns lençóis, se cobre com eles e bancamos os fantasmas. Mas a hora em que o Chaves realmente resolve bancar o fantasma, a Dona Clotilde já está na casa do Kiko. E, meu Deus, que cena maravilhosa! Da parte de quem? Aliás, já vou até aproveitar e deixar a palavra-chave de hoje, hein? Na sua opinião, qual é o susto mais engraçado de Chaves? A gente tem vários. Tem o Kiko se assustando e desmaiando quando vê sangue. Tem a Dona Clotilde fazendo "Ai, minha nossa" nesse mesmo episódio. Tem os piripaques do Chaves, enfim, temos vários sustos engraçados. E a gente também tem uma outra brincadeira que meio que se torna o tema de um episódio inteiro. É o caso de quando as crianças resolvem brincar de algo muito mais legal do que jogar bola. Quer jogar bola comigo? Não, porque eu tô brincando de ser uma grande toureira. Ah, e aproveitando que eu falei de susto, tem uma cena ótima logo na sequência. Quer dizer que, se eu me virar agora, vou encontrar um touro com chifre tudo bem aqui na... Esse episódio se chama Os Toureadores, e tudo começa com as crianças brincando ali no pátio,
com a muleta que não é maleta, com o touro de mentira e coisa do tipo. Só que não tem exatamente uma construção dos fatos, com a história sendo composta e coisa assim. Mas é que, na verdade, poucas pessoas sabem que se trata da terceira parte da história, sendo que a segunda só chegou aqui no Brasil em 2014. E nela, o Seu Madruga e o professor Girafales contam da época em que eram toureiros. Que eu queria muleta para recordar meus tempos de toureiro. Como? O senhor também foi toureiro, professor? Claro. É mesmo? Ouça, por que o senhor disse também? Porque o Seu Madruga também foi topeiro. É sim. E descobrimos quem deu o touro de mentira para as crianças brincarem. Caramba, senhor Barriga. Deve ter custado uma fortuna esse carrinho de toureiros que deu às crianças, não? Mas é só qualquer coisa, Seu Madruga. Mas a primeira parte, infelizmente, é perdida e a gente só sabe através da sinopse que envolvia as crianças brincando no pátio como toureiros. Ou seja, a brincadeira realmente rendeu bastante, porque olha, para durar 3 episódios, a coisa tava boa. E talvez você até esteja pensando, mas as touradas são famosas na Espanha, então por que será que eles estavam fazendo isso, gravando esse tipo de conteúdo no México? É que na verdade a tradição também existe por lá, e na cidade do México fica a maior arena de touradas do mundo. Ela se chama Monumental Plaza de Toros, com capacidade para mais de 41 mil pessoas e, bom, você já sabe muito bem o que a gente pensa sobre touradas e tudo mais. Ninguém aqui é favorável. Mas a gente tem que levar em consideração que o seriado é fruto do seu tempo, tudo isso foi gravado há muitos anos, em um outro país e etc, 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 como já diria o professor Girafales. Tanto é que a mentalidade da galera é totalmente diferente e a maioria das pessoas das novas gerações abominam touradas. Me arrisco a dizer que se o Chespirito estivesse no auge hoje em dia, dificilmente ele escreveria um roteiro como esse. Mas uma brincadeira totalmente sadia entre as crianças foi o Ping, pong, ping, pong, ping, pong. E pelas nossas pesquisas, o ping-pong realmente é uma brincadeira, uma recreação, enquanto o tênis de mesa é um esporte mesmo, com federação e tudo mais. As crianças brincam disso no episódio do Desjejum do Chaves, e apesar de ser muito divertido, elas mandam muito mal. Agora estou pronto. Agora é minha vez de entrar. Você vai ver o que é realmente jogar ping. Ai! Tem umas cenas totalmente hilárias deles brincando com as raquetes que o professor Girafales deu de presente ao Kiko, mas também devo lembrar de que em um outro momento eles jogaram ping-pong sem raquetes, mas sim com violões. Lembra disso? Vai lá, Chaves. Agora, se você quer ver um instrumento sendo tocado de verdade, corretamente, em uma verdadeira aula de música para qualquer fã de Chaves, inclusive você não precisa saber tocar nada, que não tem problema, você vai curtir o vídeo mesmo assim, hein? Só clicar aqui do lado e bom divertimento. E a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal.